Salve guerreiro, salve guerreira, seja mais uma vez muito bem-vindo ao nosso canal e hoje nós começamos um projeto novo, questões comentadas, para auxiliar você a realizar o projeto de se tornar policial. Então pessoal, vamos começar hoje falando de LEP, Lei de Execuções Penais da Banca AOCP. O objetivo é, como você já sabe, fazer você acertar mais questões na hora da prova. Para isso, responder questões é fundamental. Porém, eu aconselho que você siga a seguinte fórmula, vou repetir sempre. Primeiro, baixe o caderno que está aqui embaixo, responda todas as questões primeiro, ok? Mensura ali o seu conhecimento, depois você vem para o vídeo e efetivamente veja a explicação sobre a questão. Isso é muito importante para que você tenha aquele choque de realidade, mensure seu conhecimento, entenda de verdade aquilo que você pode melhorar ou piorar. Veja que fazer questões de prova são muito importantes por vários motivos, vários. Dentre eles, além de mensurar o seu conhecimento, que é o que a maioria das pessoas fazem, né? Questões simplesmente para mensurar o conhecimento, entre eles é aprender, entender o estilo da banca, saber como aquela disciplina pode ser cobrada. E você vai ver que LEP, por exemplo, com raras exceções, vai cair letrinha de lei. E as raras exceções nós vamos trabalhar aqui para você entender como é que você pode estudar então, ok? Sem mais delongas, vamos lá para a nossa primeira questão. Porém, todavia, entretanto, já peço para você deixar o seu like para dar uma fortalecida no canal, inscrever-se se for novo por aqui, convidar as pessoas para se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo para aquelas pessoas que você acredita de verdade que esse vídeo vai auxiliar na realização do sonho de se tornar policial. Valeu? Vamos então ali para a nossa primeira questão que está aí na sua tela. Vamos lá, Instituto OCP, preste atenção, que é de 2023. Confere? Então, isso é muito importante você entender, porque as questões, quanto mais atualizadas, melhor, tá? Deixa eu só colocar a canetinha aqui. Quanto mais atualizadas, melhor. Isso quer dizer que eu não posso fazer questões antigas? Não é que não só pode, você deve. Só que talvez você não encontre questões suficientes da banca e atualizadas para que seja suficiente para que você consiga continuar estudando. Então, o que é que você faz? Você pega as da banca, das mais novas para as mais antigas, terminou as daquela banca, pega outras bancas que têm um estilo parecido, para poder continuar fazendo. Mas, desculpe, mas o ideal é que você faça da banca e mais atualizada possível. Você vai ver que a gente vai pegar várias questões aqui de vários momentos. Valeu? Primeira questão aí na sua tela. Vamos lá. Preencha as lacunas e assinale a alternativa correta. Admite-se a progressão de regime de cumprimento de pena ou a aplicação imediata de regime, aí vem a lacuna, nela determinada, outra lacuna, do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Então, complete, né? Como eu fazia lá na minha terceira série. Mas tá bom, tá aí, vamos fazer. Essa questão, eu trouxe ela logo de cara, porque ela é uma questão que foge um pouco ao padrão, à cobrança da LEP. Por quê? Porque ela trouxe uma súmula, a súmula 716. Súmula 716 do STF. Tá? STF. E ela trouxe exatamente a cópia da súmula. Então, duas formas de você conseguir acertar essa questão. Primeiro, entender o contexto, entender a lógica para que você consiga acertar, ou então ter decorado a letra da súmula, que também é muito fácil. Tá? O que diz a súmula, afinal de contas? Já vamos fazer respondendo a questão. Diz que admite-se a progressão de regime e cumprimento de pena ou aplicação imediata de quê? De mais severo ou menos severo. Semiaberto, per saltum, o que significa? Primeiro, não será o semiaberto, porque a depender da situação o indivíduo não sai. Primeiro, preste atenção que essa súmula veio regular algo mais leve, para aliviar para a situação do condenado. Tá? Então, não iria direto para o semiaberto, porque se o indivíduo está no fechado, a despeito de haver a possibilidade dele saltar direto para o semiaberto, essa não é a regra trazida pela súmula. Tá? Então, cortaria aqui o semiaberto. Menos severo, menos severo sim. Menos severo. Então já encontrei a minha primeira explicação. Per saltum não. E por que per saltum não? Per saltum significa, e aí você não precisava saber o latim para poder acertar a questão. Bastava que você entendesse o geral. Mas per saltum significa saltar de regime. Por exemplo, do fechado direto para o aberto. Quando eu teria uma intermediação ali. Ok? Vamos lá.
Per saltum também não, menos severo, opa, e antes. Antes, ok? Veja de novo agora a leitura completa. Admite-se a progressão de regime de cumprimento de pena ou a aplicação imediata de regime menos severo nela determinada antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Ou seja, está indo para cima ou para baixo, porque primeiramente ele fala na questão do regime, né? Admite-se a progressão de regime ou menos severo, ok? Então, com a letrinha da lei ali, você responderia. E é óbvio que é antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, ok? Respondemos então a nossa primeira questão. Vamos para a segunda questão que está aí na sua tela. Vamos lá. O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir por trabalho ou por estudo parte do tempo de execução da pena sobre esse tema e conforme a lei de execução penal, assinada a alternativa incorreta. Muito cuidado com a expressão incorreta, viu, pessoal? E por que eu tenho que ter cuidado com a expressão incorreta? Muito simples, a expressão incorreta pode me confundir. Então já aconteceu comigo, inclusive, de eu errar questões dessa forma. Por que eu errei a questão dessa forma? Simples, eu estava marcando a correta, não prestei atenção na incorreta, e aí o que aconteceu? Chafurdei, a primeira correta que eu vi eu marquei, pulei e acabei perdendo ponto na prova. Então o que é que você faz? Quando vem incorreta, você acende o farol vermelho, o farol amarelo, a luz amarela e diz, opa, peraí, eu tenho que procurar a incorreta, porque a sua tendência é marcar a correta. Vamos agora identificar uma questão um pouco mais padrão da LEP, que vem na letra da lei, exatamente na letra da lei. Vamos analisar aqui. Vamos lá. O preso, impossibilitado por acidente de prosseguir no trabalho ou nos estudos, continuará a beneficiar-se com uma remissão. Item perfeitamente certo. Onde é que eu encontro esse item? Artigo 126, parágrafo 4º da LEP. Então, está exatamente assim, ok? O que ele quis dizer? Se o indivíduo está lá remindo a pena, né? Estava lá trabalhando, de repente ele sofreu um acidente. Não é lógico que ele continue remindo a pena, já que na legislação trabalhista, quando você sofre um acidente de trabalho, você continua em casa com todos os benefícios? Então fica um tanto quanto lógico aí para a gente poder responder também, mas na letra da lei. E lembre-se que em tese é para beneficiar. Tivemos uma tendência há pouco tempo atrás, inclusive com o pacote anticrimes, dando uma lascada aí nos presos, em quem cumpre pena, né, melhor dizendo, nos condenados, mas a regra é o benefício, é dar o aliviado, especialmente se o indivíduo estiver trabalhando. Então o item verdadeiro não é o gabarito, porque estamos procurando o item falso. Vamos ali agora para a letra B. O tempo a remir em função das horas de estudo será acrescido de 1/3 no caso de conclusão do ensino fundamental, médio ou superior, durante o cumprimento da pena, desde que o certificado pelo órgão competente do sistema de educação. Item também verdadeiro, consequentemente, não é o nosso gabarito. Está onde? Também está no 126, só que agora no parágrafo 5º. Aqui uma tendência interessante da banca. O que ela fez foi no mesmo dispositivo, copiou e colou. Eu já fiz questões para concurso. Quando você coloca uma questão incorreta, foi muito mais fácil. Você entra na lei, copia vários textos de lei, vai lá, um deles só você muda e torna como incorreto. Então, item também verdadeiro, decorebinha ali, bem fácil da gente entender. Próxima questão, próxima alternativa, alternativa C. Os benefícios e regras de remissão também se aplicam às hipóteses de prisão cautelar. Item verdadeiro, tá lá no inciso 7º agora, tá? No parágrafo 7º, melhor dizendo, 126, parágrafo, até coloquei o cifrão aqui, mas não era o cifrão que eu queria colocar. Parágrafo 7º, cifrão é a remuneração que você vai ganhar assim que você for nomeado, tomar posse, exercício, um mês depois você vai estar ganhando. Então isso aqui foi justamente para te deixar mais feliz, tá? Então, perfeitamente correto. Serve para prisão cautelar. Você sabe o que é prisão cautelar? Prisão cautelar é a restrição de liberdade antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Por exemplo, a prisão preventiva. Então, isso já conta também para a prisão cautelar. Ok? Vamos lá para mais uma questão. D, mais uma alternativa. A contagem de tempo para remissão é de 1 ano de pena a cada 12 horas de frequência escolar, divididas, no mínimo, em 3 dias e 1 dia de pena a cada 5 dias
de trabalho. Aqui é que está incorreto, item falso, consequentemente, é o meu gabarito. O que diz lá o artigo 126, parágrafo 1º? O que diz exatamente? Ó, um dia de pena a cada 12 horas de frequência escolar divididas em, no mínimo, 3 dias. Um dia de pena a cada 3 dias de trabalho, ok? Então aqui, ó, decorebinha no número. Isso aqui é terrível, porque você vai ter que decorar número ao invés de entender o espírito da lei. Tá? Então a banca ela tem essa pegadinha, veja que essa questão é de 2023. Por isso que, por exemplo, você usar recursos para decorar a lei é muito importante. Ah, mas decorar a lei, aprendi na escola. Decorar, irmão, é decorar, trazer no coração, sabia? Decorar significa trazer no coração. E aí, por exemplo, tem o Anki, que é uma ferramenta espetacular, um aplicativo que vai te auxiliar bastante para que você possa decorar esse tipo de situação, esse tipo de detalhe na lei. Então, item é falso, né? Portanto, o nosso gabarito. Vamos lá, continuando. Em caso de falta grave, o juiz poderá revogar até 1/3 do tempo remido, recomeçando a contagem a partir da data da infração disciplinar. Item verdadeiro, porém, já encontramos o nosso gabarito. Onde é que eu encontro? Lá no artigo 127. Artigo 127 é onde está essa previsão, ok? É onde está essa previsão, ok? Então, vimos aí uma questão, agora sim, bem típica de LEP, ok? Bem típica de LEP. Vamos lá para mais uma questão aí na nossa tela. Essa aqui, ó, de 2020, não tem problema. Nossa, Marcelo, 2020, não tem problema, tá? Você vai fazendo as questões que surgirem, preferencialmente as mais novas. No que tange à lei de execução penal, assinale a alternativa correta. Vamos lá. O isolamento, a suspensão e a restrição de direitos não poderão exceder 60 dias, ressalvada a hipótese de regime disciplinar diferenciado. Aqui, mais uma vez, uma questão de decoreba, tá? Mais uma vez, uma questão de decoreba. Onde é que eu encontro isso? Lá no artigo 58, item errado, né? Errado, está no artigo 58 da LEP, onde diz que o isolamento, suspensão e restrição de direitos não poderão exceder a 30 dias, ressalvada a hipótese de regime disciplinar diferenciado. Então, o que ele trouxe aqui, ó, o 60, na realidade, 30 dias, por isso questão errada. Mais uma alternativa é para você. B. Os estabelecimentos penais destinados a mulheres serão dotados de benefícios onde as condenadas possam cuidar de seus filhos, inclusive amamentá-los, no mínimo até 6 meses de idade. Item verdadeiro, é o nosso gabarito. Onde é que eu encontro? Artigo 83. Artigo 83, parágrafo 2º. Parágrafo 2º da nossa lei. Onde está escrito exatamente isso. Se viesse para ser uma alternativa errada, ele mudaria a quantidade de meses. 120 meses, ou melhor, 12 meses, 4 meses, 3 meses, justamente para te confundir, porque esse aí é o esquema de trairagem da banca. Esquema de trairagem. Já encontramos o gabarito, vamos ver o que tem de errado nas outras. E aqui uma observação importante. Você não está aqui respondendo questões para estudar, que é diferente do simulado. Você não está aqui somente para acertar a questão. Tem que entender as que estão certas e as que estão erradas, porque aí você está estudando de verdade e aprimorando aí e otimizando seu tempo. Vamos para a alternativa C. Quando o estabelecimento penal não estiver aparelhado para prover a assistência médica necessária, esta será prestada em outro local, mediante autorização do juízo da execução. Item falso, não é o juízo da execução, é o diretor do estabelecimento penal. Onde é que eu encontro isso? Artigo 14. Artigo 14, lá no parágrafo 2º, ok? Lá no parágrafo 2º. Pronto, viu aí? Decorebinha total, decoreba total da lei de lei. Por isso que o Anki, por exemplo, é uma ferramenta, cara, espetacular, para te ajudar a aprender esse tipo de detalhe. D, vamos lá. Considerando-se egresso ou liberado definitivo, pelo prazo, considera-se egresso ou liberado definitivo, pelo prazo de 2 anos,
a contar da saída do estabelecimento prisional. Item também falso, ok? Eu encontro esse dispositivo, tá? Lá no artigo 26 da Lei de Execução Penal. E aqui, de novo, o que você acha que ele tornou aqui errado? Qual palavra aqui, qual expressão, melhor dizendo, que está errada? Ora, o prazo. Tá? Não são 2 anos, é 1 ano somente, segundo esse dispositivo, a contar da saída do estabelecimento prisional. Viu que sacanagem da banca? E é assim mesmo. E não tem por que gemer e chorar. É se adaptar, estudar e conseguir a sua aprovação. Tá? Das decisões proferidas pelo juiz de execução, caberá recurso de agravo com efeito suspensivo. Errado, é sem efeito suspensivo. Sem efeito suspensivo, ok? Então, a gente encontra aí os dispositivos, como disse, na letra da lei você vai conseguir responder praticamente tudo. Vamos ver mais uma questão aí na sua tela. O Instituto OCP 2020, olha aí, questões relativamente novas, hein, pessoal? Vamos lá. Segundo a Lei de Execução Penal, a assistência ao egresso consiste, dentre outras medidas possíveis, na concessão, se necessário, de alojamento e alimentação em estabelecimento adequado. Por que prazo? Ai, meu Deus, por prazo? Você acha que eu deveria cobrar prazo aqui? Então, onde é que isso é cobrado, afinal de contas? É cobrado lá no artigo 25, tá? Artigo 25 da lei, onde lá no inciso 2, o prazo está descrito como um prazo de 2 meses. 2 meses. Ok? E pela assistente social. Então, o nosso gabarito é a alternativa C, 2 meses. Vimos aí? Decoreba de novo. Completamente decoreba. Mais uma questão aí na sua tela. Também, ó, 2021 agora. Delegado de polícia. Marcelo Adriano, você colocou questão de delegado de polícia. Primeiro, é difícil arrumar tantas questões no nível que a gente quer, e a gente busca algumas questões um pouco mais difíceis, porque quem faz 10 faz 5. Marcelo, então eu posso fazer só questão de delegado? Não, porque aí você acaba ficando deprimido, e não vale a pena, você vai errar muito. Então, o ideal é uma questão ou outra, se tiver dentro do escopo. Se apareceu aqui para você, você fazer, não tem problema. Mas a regra é buscar o nível, ok? Vamos lá, então, para a nossa questão. Cometimento de falta grave durante a execução da pena privativa de liberdade interrompe o prazo para obtenção da progressão no regime de cumprimento da pena. Antes, deixa eu ler aqui o CAPT, né? Porque o CAPT é importante. Veja, o CAPT você tem que ler especialmente no pedido, tá? Especialmente no pedido, certo? Por quê? Porque se vier um CAPT muito grande, você vai direto para o pedido, depois, se precisar, você volta para o cabeçalho, para ler toda a historinha, porque talvez não precise, aí você ganha tempo, ok? Vamos lá, então, para a gente identificar o que pede essa questão. Considerando as recentes alterações legislativas, assinale a alternativa correta sobre a Lei de Execução Penal. O cometimento de falta grave durante a execução da pena privativa de liberdade interrompe o prazo para obtenção da progressão no regime de cumprimento da pena, caso em que o reinício da contagem do requisito objetivo terá como base a pena remanescente. Item verdadeiro, artigo 122 da LEP, lá no parágrafo 6º. Parágrafo 6º. Então, encontramos o nosso gabarito. Tá? Marcelo Adriano, será que seria interessante uma explicação doutrinária? Não precisa, não precisa. Letra de lei é letra de lei. Tá? Então, o professor que fica trazendo muita explicação doutrinária, a não ser que seja para delegado. Porque aí, veja, mesmo para delegado, a letra de lei resolve bem para a gente. Ok? Vamos lá. D. O regime disciplinar diferenciado não será aplicado aos presos provisórios, mas para os condenados nacionais e estrangeiros que apresentem alto risco para a ordem da segurança do estabelecimento penal. Item falso. Onde é que eu encontro? Lá no 52. Eu vou parar de escrever artigo, tá, pessoal? Só vou colocar o número 52, parágrafo 1º, que diz exatamente o seguinte, ó, o regime disciplinar diferenciado também será aplicado aos presos provisórios. Então, não é que não, é também, certo? Mas só você entender para que serve o RDD, para a periculosidade de quem está preso. E aí, nesse caso, independente de ser condenado ou provisório, o cara está preso, gerou risco à sociedade e empurra na RDD. Então, item falso.
Vamos ver agora a alternativa C. A ausência de vigilância direta impede a utilização de equipamentos de monitoração eletrônica pelo condenado, quando assim determinar o juiz de execução. É óbvio que é falso. Isso eu encontro lá no artigo 122, lá no seu parágrafo único, tá? No seu parágrafo único. O que está descrito no parágrafo único, que a ausência de vigilância direta não impede a utilização. É óbvio, tá? D agora. A utilização para a saída temporária do condenado será concedida por prazo não superior a 14 dias, podendo ser renovada por mais 6 vezes durante o ano. Item também errado. O artigo 124, 124, que diz que essa autorização será concedida por prazo não superior a 7 dias, tá? 7 dias, metade. De novo, gente, se a questão vier com prazo, o foco normalmente é o prazo, é um número, porque fica muito fácil para alterar, não dá trabalho nenhum e torna a alternativa errada. Tá? Então, 7 dias podendo ser renovada a cada 6 meses durante o ano, certo? 6 vezes não, podendo ser renovada 4 vezes. 4 vezes ali durante o ano pelo condenado, ok? 4 vezes durante o ano. Entendemos aí? Próxima alternativa, alternativa E. Vamos lá. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva, com a transferência para o regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos 20% da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça. Item também errado. Onde é que eu encontro? Com o advento do pacote anticrimes, tá? Aí surgiu uma série de situações que é interessante a gente entender. Então, vou passar aqui uma tabelinha para que vocês possam, então, entender. Já anota aí, tá? Se vier esse cálculo aí na hora da prova. Cálculo não, né? Essa projeção aí na hora da prova, tá? Então, vamos lá. Crime não hediondo, 16%, primário, sem violência ou grave ameaça, tá? 20% se for reincidente sem violência ou grave ameaça. 25% se for primário com violência ou grave ameaça. E 30% se reincidente com violência ou grave ameaça. Isso se for um crime não hediondo, ok? Se for um crime não hediondo. E para o crime hediondo, como é que funciona? 40% hediondo ou equiparado, né? Se o indivíduo for réu primário. Pode ser hediondo ou equiparado. 50%, se for hediondo equiparado, mais primário, mais resultado morte, vedado o livramento condicional. Se for líder de organização criminosa, voltado para a prática de delito hediondo ou equiparado. Ou se for condenado por milícia privada, que não é um crime hediondo, mas aplica-se aqui o percentual de 50% necessário. 60% hediondo ou equiparado, mais reincidente específico, ou seja, reincidente específico em crime hediondo. 70%, se for hediondo ou equiparado, mais reincidente específico, mais resultado morte, vedado então o livramento condicional. Entendemos aí a tabelinha? Então fica ligado na tabela para você não se perder e vamos para mais uma questão aí na sua tela. Vamos lá. Agente de polícia. Jaqueline é diretora do Complexo Penitenciário de Goiânia, local onde se reúne a penitenciária e as colônias penais industriais. Coordenando o preenchimento das vagas, Jaqueline constata que uma apenada executada em regime fechado já está apta a progredir de pena. Mas a colônia penal feminina está superlotada e, por isso, decide manter a penada em regime fechado, até que a vaga na colônia seja liberada. Sobre esse tema, assinale a alternativa correta conforme a orientação jurisprudencial. Aqui eu trouxe uma questão para agente de polícia que busca a jurisprudência. Mas veja, não é a regra como a gente está vendo. É a regra como a gente está vendo? Não é a regra. Porque é importante para você não noiar. E se uma questão dessa, você por acaso não viu a jurisprudência, tá? Não viu a jurisprudência. E agora você está preocupado com essa jurisprudência, que eu vou ter que ler demais. Não. A jurisprudência é somente
aquela necessária para você responder a questão, ok? Somente a necessária para você responder a questão. Espera aí que eu estou perdido aqui, me organizando, que é muito botão para o polícia apertar. É muito botão para o polícia apertar, ok? Vamos lá, então, para a gente poder entender. Espera aí. Opa! Peraí. Antes de mais nada, vamos fazer uma explicação sobre uma súmula vinculante específica, tá? Vamos continuar a leitura da questão, né? Melhor dizendo. A falta de estabelecimento penal adequado autoriza a manutenção do condenado em regime prisional, mais rigoroso, computando-se em dobro o tempo de condenação havido nesse regime, conforme os parâmetros fixados na súmula 45. Veja que a própria questão já trouxe a súmula. Tá? Essa aqui é a alternativa A, pessoal. A própria questão já trouxe ali a súmula, quando na realidade o item está errado, a alternativa A. Porque vamos ver o que diz a súmula efetivamente. Presta atenção. Súmula vinculante 56. A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado prisional mais gravoso, devendo observar nessa hipótese os parâmetros fixados lá no RE 6141 6141-320 do Rio Grande do Sul. A não observância da súmula vinculante 56 afronta ao princípio da individualização da pena. Então, por isso, o item está errado. Vamos para mais uma alternativa. A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo promover a progressão penal per saltum como do executado, conforme o parâmetro fixado na lei de execução penal. Item falso. A progressão per saltum é aquela em que salta-se um dos regimes de execução. Então, item errado. C. A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo conceder ao apenado prejudicado a antecipação do livramento condicional. Nada a ver. Não se fala em antecipação de livramento condicional. Vamos ver a alternativa D. A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, o parâmetro fixado no RE 6141 641-320 do Rio Grande do Sul. Olha aí, trouxe exatamente a letra da súmula, o que permite para nós inferir que, se cobrar súmula, vai ser letra de súmula. E essa súmula muito específica, pessoal, muito específica mesmo. Vamos para a alternativa E, que também está errada, né? Ou seja, a alternativa D certa, a alternativa E falsa. Falsa. A falta de estabelecimento penal adequado autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso? Não autoriza. Isso é óbvio que não. Para prejudicar, certamente que não haverá essa autorização. Ok? Vamos para mais uma questão aí na sua tela. 2020, agente penitenciário, hein? Assinar a alternativa correta sobre a lei de execução penal. Agora pediu diretamente a lei de execução penal. Vamos lá. Alternativa A. A autoridade administrativa poderá decretar isolamento preventivo do faltoso pelo prazo de até 10 dias. A inclusão do preso em regime disciplinar diferenciado no interesse da disciplina e da averiguação do fato dependerá de despacho do juiz competente. E aí? Item certo. Efetivamente, item certo é o nosso gabarito. Onde é que eu encontro esse gabarito aqui, afinal de contas? Lá no artigo 60. Artigo 60 da Lei de Execução Penal, ok? Onde diz exatamente isso, no nosso gabarito, certo? Alternativa B. O tempo de isolamento ou inclusão preventiva em regime disciplinar diferenciado não será computado no período de cumprimento da sanção disciplinar. É óbvio que é falso e está lá no 60 também, tá? Está lá no 60, só que está no parágrafo único. Único. E o que diz esse dispositivo? Que o tempo de isolamento ou inclusão preventiva será computado no período de cumprimento da sanção disciplinar. É óbvio, tá? Então, é óbvio que vai ser computado. Então, item falso, alternativa B. Vamos lá para a alternativa C agora. A decisão judicial sobre inclusão do preso em regime disciplinar será precedida de manifestação do Ministério Público e da defesa, prolatada no prazo de, no máximo, 30 dias. Item falso também. O que diz lá? Isso aqui está no artigo 54, parágrafo 2º. 54,
Parágrafo 2º. O que diz esse dispositivo? Que essa decisão judicial sobre a inclusão do preso em regime disciplinar será precedida de manifestação do Ministério Público e da Defesa, só que em qual prazo, afinal de contas? Sempre o prazo, né, gente? Sempre o prazo. 15 dias. Então, quando tiver prazo, olha para o prazo com carinho. Na LEP, especialmente, que é cheia de prazo. Cheia de número, melhor dizendo. Tá? Olha para o prazo com muito carinho, que é uma grande probabilidade. Detalhe importante. Você não pode só marcar a questão e pular a questão. Você tem que encontrar o erro de cada alternativa. Isso é muito importante para que você possa aprender mais e otimizar e, principalmente, aproveitar melhor a questão. Ok? A autorização da saída temporária será concedida por prazo não superior a 10 dias. Já respondemos isso, inclusive. O prazo é de 7 dias, podendo ser renovada por até 4 meses. Ok? Então, item errado, na realidade, são 4 vezes durante o ano. São 7 dias e não 10 dias. De novo, prazinho, né? Em cima do prazo para a gente entender. Vamos lá. Alternativa E. Falta grave. Em caso de falta grave, o juiz poderá revogar até 2/3 do tempo remido, recomeçando a contagem a partir da data da infração disciplinar. E tem falso também, ok? Está lá no artigo 127. Lá no artigo 127. E o que você acha que está errado? O prazo, certo? É o prazo que está errado. 1/3 na realidade, ok? Começando, então, a partir da data da infração. Então, 1/3 e não 2/3, por isso o item errado. Valeu, galera? Vamos dar uma pausa aqui, daqui a pouco a gente volta com a segunda parte para responder mais questões aí para você. Até mais!